José Gomes Ferreira, e a culpa não foi da governação de José Sócrates? Afinal, se calhar o PEC 4 tinha-nos evitado esta chatice com a Troika? A culpa nunca foi, nunca seria, nunca será. Aliás, eu acabo para nascer o primeiro político que reconhece uma culpa, não é? Claro, eu acabo de assistir a um regresso notável de um governante que levou o país onde levou e que traz uns óculos para pôr na cara de todos os portugueses para ver a realidade de outra maneira. É a conclusão que eu tiro. É que tudo o que foi dito, mesmo em termos concretos, factuais, numéricos, já lá vamos, certamente, sim. Está visto de determinada maneira distorcida, sublinho, distorcida. Mas antes disso, digo que de facto é um político combativo. Tem direito à sua opinião e há de facto que apreciar a maneira como argumenta perante cada ponto em concreto do que foram estes anos e do que foi dito, criticado logo na altura e do que se percebeu depois, porque estas realidades demoram muito a perceber. Eu, aliás, pegando nas palavras de José Miguel Júdice, acrescento, não é só José Sócrates que tem que explicar muita coisa. É José Sócrates, é Jorge Coelho, é Ricardo Espírito Santo Salgado, é Faria de Oliveira, é António Mota, é muita gente que entrou numa deriva neste país, numa deriva enorme, gigantesca, que não foi só dívida pública, foi dívida pública direta e foi dívida pública indireta, tirada de fora do balanço do Estado, com estes senhores todos conjugarem-se para fazer grandes contratos para fazer obra, que não era só dar rendimento no momento em que estava a ser feita, era para ficar durante 20 ou 30 anos a dar rendimento. Atenção a isso. E é toda esta realidade que este político, que sabe que fez isso, vem dizer, mas eu queria proteger as nossas energias. Então ele não sabe qual é o embuste que está por trás da energia eólica. Estamos todos a pagá-la a 3 vezes o preço normal. E nada disto foi explicado. Aliás, oportunidade excelente para a entrevista. O político é muito combativo. Os jornalistas fizeram as perguntas, genericamente as perguntas que deveriam fazer. Do ponto de vista técnico, não foram a repique em coisas essenciais, nomeadamente esta mistificação que foi que José Sócrates deixou menos responsabilidade nas PPP. Não é verdade. Eu não tenho dúvidas que José Sócrates vem fazer oposição política. Quem quiser que aproveite, mas vem fazer. E não é com o objetivo de ficar sossegadinho, sentadinho a fazer comentários durante 3 ou 4 anos. Não é, seguramente. Agora, ele vem fazê-la deturpando o que foi, distorcendo o que foi a realidade. E em relação a este pedido de ajuda, que ele diz que tentou por tudo não fazer porque era pior para o país, eu digo, é a minha opinião, foi porque esse pedido de ajuda implicava uma análise rigorosa do nosso país e esse pedido de ajuda implicava um destapar do que tinha sido uma errada classificação de compromissos do Estado e de dívida do Estado. Atenção ao que o ex-primeiro-ministro veio dizer, que a dívida subiu 30 pontos percentuais de 80%. A dívida estava em 60? Foi em 2010, 80... para 123, sim. Ele vem dizer, subiu 30 pontos e vejam que isso foi o resultado das políticas que vieram a seguir. Não é verdade. O que aconteceu foi que com o memorando de entendimento... Atenção, que o memorando de entendimento veio dizer... Basta ler, está lá escrito, entidades públicas reclassificadas. Todo o setor público tinha dívida escondida. Todas as parcerias que tinham sido feitas eram dívida do Estado e estavam mal classificadas. Tudo isso foi destapado. E agora vão dizer que afinal foi com este governo que subiu. Não é verdade. Pura e simplesmente não é verdade. E aquilo que o relatório aliás, todos os portugueses, eu sempre disse isto, deviam ler aquele relatório. Tudo o que o relatório diz respeito não só ao endividamento direto do Estado. Que relatório? O relatório da Troika, do que serviu de base ao programa. Aquele memorando não é só uma classificação sobre algumas políticas erradas que foram feitas, é uma mega classificação de todas as políticas económicas e financeiras que tem uma parte de endividamento direto do Estado, uma parte de endividamento indireto, uma parte que tem a ver com grandes contratos que foram feitos em nome de privados e que agora nos estão a cair em cima. E, portanto, era isso que o Primeiro-Ministro não queria que fosse clarificado. Com toda a convicção o digo. Ainda hoje estamos a sofrer as consequências disso, mas foi neste mesmo estúdio, no dia 4 de janeiro de 2009, que fizemos uma das entrevistas mais duras que pôde haver com um Primeiro-Ministro em funções, em que o confrontámos com esta política. E na altura mostrámos-lhe até que em 2015 iríamos apanhar com tudo o que era pagamentos agravados desses contratos. E vamos apanhá-los a seguir. E nada disto é refletido neste discurso. Mas por isso é pena não ser que isto é um problema de 30 anos, não é um problema de 2 primeiros ministros. Claro, nós não podemos esquecer... Não pode dizer que foi a queda agora. Não podemos limitar o debate a Sócrates e Passos Coelho. É um problema de regime. Por isso é que eu falei aqui de vários nomes. E agora vou falar de várias categorias.
O que foi feito com a nossa economia tem a ver não só com políticos que fizeram a condução má dos negócios do Estado, tem a ver com, vou usar a palavra, conluio entre políticos, banqueiros, construtores, consultores e, com o devido respeito, a alguns escritórios de advogados, que conjugaram esses contratos todos de forma a comprometer o Estado. Antes havia uma ideia de que alguém ganhava com obras do Estado durante o tempo em que a obra se fazia. Tudo isto foi reorientado para se ganhar durante 30 anos. Mais do que isso. Eu só lhe vou dizer que não você fará a justiça dizer que não foram os advogados que definiram essa estratégia. Não, ajudar. Não estou a dizer que foram os promotores. E os auditores e os economistas. Eu não estou a dizer que foram os promotores, estou a dizer que ajudaram, e alguns, eu não digo todos, tinham consciência do que isto representaria a médio e longo prazo para a responsabilidade do Estado. É isso que eu quero dizer. É evidente que os políticos são os primeiros responsáveis. E há alguns responsáveis do setor financeiro, eu diria que foram tão promotores como os políticos. Mas a partir daí não, obviamente. Mas toda esta mudança tem a ver com o endividamento direto do Estado, tem a ver com responsabilidades indiretas que não estavam reconhecidas e tem a ver com outra coisa, só para completar. A nossa economia durante os últimos, nos anos em que José Sócrates esteve na governação, na parte que tinha uma exposição à concorrência, foi mudada para não concorrência. E são setores inteiros em que isso aconteceu. O Miguel tem razão no seguinte, é um objetivo nobre promover-se a exploração de energias renováveis. Também o digo. Da maneira como foi feito na Escandinávia foi exatamente ao contrário de Portugal. Foi as grandes empresas irem recuando e os pequeninos irem fazendo os seus mecanismos de aproveitamento de energia. Aqui fez-se ao contrário. Apostou-se em grandes campeões nacionais a receber o triplo do que deviam para poderem fazer grandes negócios. Mas isso foram os contratos feitos pelos advogados. Saíram de uma economia de mercado para uma economia protegida. E o Primeiro-Ministro, que esteve em funções, potenciou isso. E isto é uma coisa que deve ser feita de análise de médio e longo prazo. José Gomes, e as PPPs e as SCUTs, como é que José Sócrates descalçou essa? Não sei, eu não consegui perceber como é que ele diz que a responsabilidade anterior era maior que a responsabilidade que deixou. Atenção, ele falou de uma questão, de um critério que é a responsabilidade líquida. E aí, de facto, antes não havia introdução de portagens e depois passou a haver. Contra quê? A troco de quê? A troco de passarem todo o risco daqueles negócios, que era dos privados, que iriam perder dinheiro com esses negócios, passaram todos para o Estado e aquilo tornou-se a renda garantida ainda mais garantida do que era. Nada disso foi dito. Portanto, isto é pôr uns óculos que deturpam a realidade nos olhos de todos os portugueses. Enfim, não quero agora estar a entrar nesses debates muito jurídicos, mas a história não é exatamente assim. Isto é, no modelo anterior, a garantia existia na mesma, não há qualquer alteração. A garantia, o primeiro negócio não tinha sequer garantia pública ao financiamento. Na SCUTS havia garantia, não. O que houve foi uma mudança total de paradigma para poder integrar as portagens. Sim. Mas, enfim, não entramos nesses pormenores. Esse é um problema que pode-se achar bem ou achar mal, mas não foi o Sócrates que as inventou. Vieram desse princípio. Então vamos recuperar esse momento em que José Sócrates fala das PPPs e das SCUTs. Aumentou foi a intensidade, o grau, e quando se fez a quantificação, nem foi a Ernst & Young a fazer a primeira. Ele candidatou-se contra as portagens das SCUTs e depois fez a seguir. Os políticos são assim, pá. Eles ganham as eleições mentindo-nos. E depois fazem o que tem de ser feito. Mas se nos dissessem a verdade, a gente não votava neles. E os estudos e os números também dizem o que se quer, porque agora, recentemente, foi feita uma avaliação pela Ernst & Young às responsabilidades das PPP. E havia 3 números lá. Um era de 45 mil milhões de euros ao valor real que tem que se pagar ao longo dos anos, dos 30 anos. O outro era de 30 milhões de euros, que era o valor líquido. E o outro era de 11 mil milhões de euros, que era o valor atual líquido. É uma mistificação. É dizer-se assim, ao preço atual, seria apenas 11 mil milhões de euros até daqui a 30 anos. É o valor descontado para hoje, não é o preço. Não, é o valor descontado para hoje. Estamos a falar da mesma noção. A verdade é que aquele dinheiro não é pedido hoje, vai ser pedido ao longo dos anos para pagar. É um cálculo financeiro, é o valor descontado para hoje. Eu sei o que quer dizer. É que a verdade é que o valor líquido é 30 mil milhões de euros. E aparece aqui um número nesta entrevista que é completamente diferente.